Olá, sejam muito bem-vindas ao Graciosas Podcast. Este é um espaço para você, mulher, que procura um lugar de conhecimento, reflexão, aprendizado, um lugar para que você aprenda e possa refletir a graça e a beleza de Deus em cada detalhe. Meu nome é Rejane Rogic, eu estou apresentando, estarei com você toda semana e cada semana haverá um episódio diferente, com um tema diferente para nós discutirmos, conversarmos e hoje é o segundo episódio e nós temos uma convidada muito especial. O nome dela é Úrsula Starneck. Isso mesmo, Úrsula Starneck. A Úrsula é uma mulher cristã, ela é casada com o Odilon, mãe do Gustavo, de 25 anos, e membro da Avive Church. Ela é enfermeira, esteticista, biomédica e especialista em terapias chinesas. Mas ela vai continuar se apresentando, porque tem mais coisas ainda para você saber da Úrsula. Então eu quero, desde já, dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Úrsula. É um prazer enorme estar com você aqui. Eu sei que Deus tem algo muito especial para falar às nossas espectadoras através da sua vida. Prazer, gente. Eu sou Úrsula. Eu sou membro da Vive Church. Eu sou muito feliz por ser cristã, né? Por viver numa comunidade cristã. E hoje eu estou aqui para falar sobre saúde da mulher, né? Que é um tema que a gente precisa muito falar, porque todos os dias a gente se depara com doenças e medos, e esse tema eu acho que vem muito bem para os dias de hoje. Então fiquem à vontade, quem quiser colaborar com alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente vai ter prazer em responder. É isso aí. O tema de hoje é saúde da mulher, como a Úrsula falou, né? Então, eu queria saber, Úrsula, de você. Você faz umas terapias, utiliza de umas terapias, você é especialista, né, em terapias chinesas. Que técnicas são essas que você utiliza? Eu nem ouso falar os nomes porque são um pouquinho complicados. A Úrsula vai estar falando pra gente. Eu sou acupunturista, né? Eu sou pós-graduada em acupuntura. Então, na acupuntura a gente tem várias terapias da medicina chinesa. E entre elas a gente faz acupuntura com agulhas, a gente usa moxa bustão, que é a acupuntura térmica, a gente faz auriculoterapia, mas a gente também usa outras terapias que não são chinesas, mas são integrativas, que agregam a saúde, a prevenção de doenças e tratam também muitas doenças. Que, por exemplo, nós temos o laser de baixa frequência, a gente tem o ozônio, que hoje em dia está bem conhecido no Brasil, que a gente vai trabalhar com doenças, dores crônicas, doenças autoimunes. E é uma gama de tratamentos possíveis, né, que podem somar, né, aos tratamentos convencionais médicos. Muito bem. E aí eu queria saber, Úrsula, sobre um pouquinho da sua trajetória. Você sempre sonhou em ser biomédica, enfermeira, ou algo mudou na sua vida? Quando eu tinha 17 anos, né? Meu irmão caçula, ele adoeceu de uma amidalite. E essa amidalite, rapidamente, ela evoluiu para febre reumática. E aí, na época, a gente nunca tinha ouvido falar dessa doença, mas ele foi mal diagnosticado, demorou o diagnóstico dele. Ele ficou internado e ele precisava tomar muita benzetacil. E aí, como benzetacil é aquela injeção que ninguém gosta, né? Ele apresentava sempre edema no local e ficava um nódulo inflamado e ele chorava, não conseguia deitar. E daí, como eu estava terminando meu ensino médio, né, eu decidi ajudar meu irmão, porque ele ia na farmácia tomar, e era semanalmente que ele tomava essa injeção. E aí eu decidi para ajudar meu irmão, né, e ajudar minha mãe também nos cuidados com ele. E então eu decidi fazer
a Cruz Vermelha. E aí eu fui para a Cruz Vermelha, estudei 1 ano e meio na Cruz Vermelha e fiz o técnico em acupuntura, o técnico em enfermagem. Mas nessa trajetória da vida, eu fui guarda municipal também. Uau! Eu fiquei 3 anos como guarda municipal. E aí eu fiz um concurso para saúde. E aí eu passei. E aí eu voltei para saúde. E aí, desde lá eu não larguei mais a saúde, porque eu me identifiquei e eu descobri que realmente era a minha vocação na profissão, né? Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu amo cuidar, eu gosto muito de orientar. O que você pode dizer sobre isso? O que é a saúde integrativa? Nessas técnicas que a gente faz, né, de medicina chinesa, meio que já joga a gente para esse lado alternativo. Porque muitas vezes a gente faz os tratamentos convencionais, né, anti-inflamatório, antibiótico, cirurgia, e mesmo assim a pessoa não consegue se libertar da dor, né? E nós temos muitas doenças crônicas. E qual é a proposta do integrativo? O integrativo é sempre tentar um equilíbrio, alívio da dor, mas de uma maneira menos agressiva, menos tóxica, né, para o organismo. Muito pelo contrário. As técnicas tendem a desinflamar, desintoxicar e trazer um equilíbrio fisiológico para o organismo. Então, a maioria dessas técnicas, elas fazem isso. Elas vão aliviar a dor porque elas vão desinflamar, elas vão aliviar a dor porque elas vão desintoxicar. E aí o organismo fica até, entre aspas, limpo e próprio para receber qualquer outro tratamento, né? Vai ser muito mais bem recebido pelo organismo. Entendi. E eu queria saber sobre o tema, né? Nosso tema é a saúde da mulher e eu queria trazer para vocês, né, para nossa reflexão na palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E em 1 Tessalonicenses 5,23 também diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra do Senhor nos dá a certeza de que realmente existe essa tricotomia, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos, né, ter essa integralidade para que possamos viver bem. E aí eu te pergunto, Úrsula, sobre a importância do autocuidado. Nós, mulheres, precisamos desconstruir a ideia, né, de que é egoísmo cuidar de si mesma. Somos envolvidas em tantas áreas, queremos cuidar da nossa casa, da nossa família, e isso é lícito. Queremos atuar no nosso trabalho secular, na igreja, e muitas vezes nos vemos nos sentindo egoístas por separar um tempo, até algum dinheiro para cuidar de si mesma, para um exame, para fazer algo para o nosso autocuidado. Sim. E eu queria saber, é importante ter esse equilíbrio do serviço com o zelo consigo mesma? Com certeza. A mulher, quando ela toma essa iniciativa de se cuidar, né? A mulher, até por um acaso, a mulher ela se cuida mais do que o homem, né? Nós, muitas vezes, somos mais acometidos por certas doenças, só que nós conseguimos nos tratar melhor do que os homens, né? Então, a gente é acometida de mais doenças, porém, por fazer prevenção, nós temos essa questão de procurar saber. Nós somos o alicerce do cuidado da nossa casa, né? Então, a mulher, quando ela olha para ela própria, mas ela não olha só para ela. Ela sabe qual é o medicamento que o marido toma, ela sabe quantas vezes ao dia, ela sabe o que faz bem para ele, ela sabe o que faz mal para ele. A mesma coisa é o filho, ela sabe o nome dos medicamentos, é ela que vai observar os primeiros sinais. Então, quando a mulher
ela tá com o corpo dela, né, em dia, em plena forma física, e a questão da saúde, ela tem uma doença, mas ela trata a doença dela, ela está apta a cuidar da família, ela está apta a cuidar do irmão na igreja, ela está apta a ser uma missionária. Então, a gente tem que ter esse olhar que é importante, sim, é de Deus, entendeu? Porque Deus quer que a gente esteja bem para a gente pôr nossa força física, nosso intelecto, nossa energia a serviço, né, da obra de Deus. Então, para a gente ser bom para o outro, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. É isso aí. E você, mulher que está nos assistindo, como você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual? Coloca aí nos comentários, também faça sugestões e diga aí como está a sua saúde. Eu queria saber, falando sobre a saúde física, Úrsula, nosso corpo como templo do Espírito Santo. E nós temos em determinadas fases da nossa vida algumas questões muito difíceis. E eu queria abordar algumas delas com você. Bom, depois dos 40 anos, a grande maioria das mulheres começam a se queixar da menopausa. Algumas depois, um pouco, outras, né, um pouco antes. E o que você poderia falar para nós? Assim, qual é a idade média da menopausa? Quais são os sintomas mais comuns entre essas mulheres que iniciam na menopausa? Isso aí eu falo até por experiência própria, né? Eu entrei no climatério muito cedo, mas na minha família as mulheres entram no climatério cedo. E às vezes é uma coisa até que as pessoas não sabem, mas assim, quanto mais filho, mais tardia a mulher entra nessa fase, né? Uhum. Então as mulheres que têm um filho ou não têm nenhum filho, elas tendem, também tem aí uma influência, né, da questão genética, mas ela tende a entrar precocemente na menopausa. E, assim, a média brasileira é de 48 anos, mas pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Mas, assim, para a saúde da mulher, o ideal é que fosse mais tardiamente possível, porque sim, os nossos hormônios, eles nos protegem. Sim. A mulher na fase da menopausa, ela está muito mais suscetível às doenças cardíacas, inclusive. Então, se a mulher puder fazer, né? Tem muita mulher que não tem indicação de fazer reposição hormonal. A reposição hormonal hoje ela é muito simples, ela é feita transdérmica, né? É um cremezinho que a mulher passa na pele para ser absorvido, mas assim, boa parte das mulheres, né? Elas têm contraindicação, mas fora a questão hormonal, né? Que ainda tem controvérsias, muita gente não quer fazer, a mulher ela tem recursos naturais que ela pode usar, né? Ela tem a questão do fogacho, né? Muito intenso. Essa mulher, ela tem uma tendência muito maior do que as mulheres que não têm. E as mulheres que não têm sintoma, elas são apenas 30% das mulheres. Então, a maioria das mulheres tem fogacho. E o fogacho, ele elimina os neurônios. Então, é aquela mulher que... Aquele calorão insuportável. O calorão e vai deixar ela predisposta a um Alzheimer, uma doença senil depois dos 60 anos. Então, quem tiver, né, ouvidos para ouvir e mente para agir, tem que cuidar, né, nesse processo. Ainda tem várias outras coisas, né? Na menopausa, além do fogacho, a gente tem perda de memória, já é por conta desse calor, né, em cima dos neurônios. A memória fica fraca, a mulher tem indisposição, a mulher se sente muito cansada, fatigada, ela não consegue mais fazer, né, levar a rotina dela normal. Então, merece atenção, é uma fase da mulher que merece atenção. Você falou algumas coisas que a mulher pode buscar para ajudar, né? Você falou com amora, folha de amora, né? Isso, a folha tem cápsula também.
Mas assim, lá no meu consultório mesmo, a gente usa curcumina, resveratrol, são ativos que vão desinflamar no fogacho. A mulher, se ela fizer regularmente, claro que ela pode fazer oral também. Ela vai ficar um tempo sem os sintomas. Então, no seu consultório, você atende mulheres também para amenizar, né, os sintomas da menopausa. Com certeza. Muito interessante isso. E sobre hipertensão, Úrsula, a incidência maior em homens ou mulheres? Em mulheres. E, como eu disse antes, assim, a mulher, ela tende a ter a hipertensão, mas como a gente obrigatoriamente, né, a mulher, ela vai fazer os exames preventivos dela, uma coisa até sábia, né, dos ginecologistas, né, em geral, homens, mulheres, eles já chamam essa paciente para um check-up geral, né, que a mulher, ela faz o check-up geral dela desde que ela começa a ir, né, no consultório ginecológico. E aí ela aproveita e vê os hormônios, ela vê, mesmo a mulher jovem, né, ela faz uma ultra abdômen total, e essa é a oportunidade de fazer um check-up. Eu vejo muitos homens, às vezes, que chegam com dor na coluna, eu pergunto, você tem feito? Como é que está a sua vesícula? Lá a gente também faz a biorressonância, né, que é um exame que a gente faz através da mão, e ali ela consegue fazer uma leitura, né, como se fosse um oxímetro. Consegue fazer uma leitura, um exame para ver seu colesterol. Ah, tem muitos anos. Você já fez um exame de uma ultra abdômen total? Não, nem. Para que serve isso? Aí eu falei, meu Deus, o abdômen total vê todos os órgãos abdominais, né? E assim, é um exame muito importante para ver justamente gordura no fígado. Nós, mulheres, devido a essa rotina que a gente tem, né, de check-up, porque a gente vai ao ginecologista, mesmo quem não tem um hábito de, né, porque às vezes a hipertensão ela é silenciosa. Então, se a pessoa não tem sintoma, tem gente que descobre porque tem dor na nuca. Tem gente que descobre por um acaso, alguém pediu para verificar a pressão dela. Mas a partir do momento que ela tem essa experiência, ela acredita que ela pode ter uma doença muito, né, mais grave devido à pressão alta, e aí ela começa, assim, até um alerta que eu vou fazer, que eu gosto de fazer bastante esse alerta a respeito da hipertensão, não só da hipertensão, mas também do diabetes tipo 2, são doenças, assim, que elas potencialmente graves, que elas podem levar o paciente à morte, sim, né, uma doença súbita, mas às vezes ela pode levar a uma lesão no rim. E aí aquele paciente que vai fazer diálise para o resto da vida e que nem sempre consegue fazer um transplante, né, do rim, começou ou com a hipertensão ou com diabetes. Então, às vezes, a gente fica associando muito a sintoma. Se o sintoma é suportável, as pessoas não ligam de se tratar, né? Mas o alerta que eu sempre gosto de fazer isso. Eu trabalho no hospital de cardiologia e a gente recebe muito paciente com a doença já passada, né? Não só mulheres, como a maioria é homem, mas muitas mulheres também, porque não acredita no sintoma, que o sintoma, na verdade, ele só vem quando a doença está passada. Quando a doença está começando, não tem sintoma, então a pessoa não liga, porque ela consegue dormir, ela consegue caminhar, fazer os afazeres dela normal, mas a gente tem que ter a consciência que o quanto antes a gente tem um diagnóstico de qualquer doença, grandes são as chances de cura, né? Ou se não tem cura, tratamento. Ok. E sobre diabetes, é uma doença que a gente tem percebido que tem aumentado, muito, né? O diabetes agora ele está sendo muito precoce, né? Sim. O diabetes tipo 2 era muito comum de ver as pessoas. Entra aquele assunto, a mulher toma metformina, mas ela não para fazer a dieta. Não vai ter o resultado esperado. Porque o pâncreas dela não está sendo mais suficiente para produzir a insulina que o corpo dela precisa, né? Porque o açúcar para a gente, ele é o nosso primeiro recurso de energia. O nosso segundo recurso de energia é a gordura. Então, é por isso que muitos pacientes, quando ficam diabéticos, eles descobrem porque rapidamente ele emagreceu. E aí, o que acontece? A pessoa está tomando a metformina, que é para ajudar, né, essa glicose voltar a ser
energia, mas ela come doce, ela continua tomando o cafezinho dela com açúcar. E é impressionante. E come muita fruta. Os diabéticos, eles têm uma paixão maior ainda exatamente. por tudo que é doce. Porque a insulina disponível no sangue faz isso, faz ter desejo pelo doce. E aí a importância da dieta, porque só quem vai fazer a insulina ser liberada na hora que precisa ser liberada é a dieta. Então, a gente tem que conhecer a doença que a gente está manifestando, né? Para a gente poder ter o melhor aproveitamento do tratamento, né? O tratamento ser eficaz. Quanto é importante ter disciplina em tudo isso, né? Eu sempre falo para os pacientes que o profissional de saúde, a gente faz a nossa parte, mas a outra parte é mais importante ainda, sim, porque é o que vai determinar todos os dias da vida dele, né? E não só o momento que ele está sendo tratado. E sobre as doenças do colesterol, que você atende no seu consultório? Sim. Eu trabalho em Hospital do Coração, então a gente dá muita importância a doenças, né, as que são agravadas por qualquer problema que seja do colesterol, do triglicerídeos. E assim, às vezes a pessoa não tem consciência, a pessoa fala, eu quase não como gordura. Aí tá com colesterol total alto, triglicerídeo está muito alto, aí ele fala, nossa, mas eu quase não como gordura. E às vezes o médico que atende ele ali pelo SUS, uma consulta de 15 minutos, não consegue fazer essa parte da educação em saúde, que é muito importante. Porque hoje a gente já sabe que o que aumenta o risco de doença cardíaca, o que predispõe, né, o paciente a ter um agravamento da doença, que talvez ele já tenha, né, é o triglicerídeo. E o triglicerídeo ele vai aumentar a partir do consumo de quê? É de carboidrato. Então, às vezes, a gente dá muita importância. Quando eu como carne, eu retiro a gordura. Mas esse não é o problema principal. O problema principal é o carboidrato. Então, é a pessoa que come 2, 3 pães por dia. É a pessoa que todo momento ele come coisas doces, tem necessidade de comer coisas doces. Ele vai comer uma comida, mas eu amo macarrão, ele come feijão, arroz, macarrão também. Ele come salgadinho da padaria. Então, o organismo dele não dá conta de tanto carboidrato. E o carboidrato no nosso organismo, ele é transformado em açúcar. E aí vira aquele ciclo, né? Tanto é ruim para o coração dele, para os vasos, e a pessoa continua comendo triglicéridos, comendo carboidratos, e não dá atenção à verdade da doença, o que é. Então, muito importante na prevenção é ter conhecimento que agrava a doença dele e fazer a prevenção, sem dúvidas. Essa arteriosclerose que você fala é o entupimento das veias, né? Sim, a arteriosclerose, ela é uma inflamação no vaso sanguíneo, né? As paredes do vaso, ele fica inflamado. Uma vez que ele está inflamado, por exemplo, a pessoa que tem isquemia cardíaca. Aí a pessoa tem isquemia. Isquemia é o quê? O sangue não leva o oxigênio da forma fisiológica, né? Já tem ali um parâmetro de anormalidade. E aí a pessoa continua comendo muito carboidrato, muito açúcar, embora às vezes ele fale, mas eu não tenho diabetes. Tá, mas você tem doença arterial. E é potencialmente grave, porque na família dele já tem casos de infarto. Então isso já dá uma direcionada que, né, o fator mais importante para a doença arterial coronariana é justamente a pessoa ter casos na família. É claro que tem outras coisas que agravam, né? O diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, fumo, né? Quanto mais fatores de risco, pior é. E assim, mulheres, elas tendo uma incidência, né, teve um infarto, aí conseguiu, ou porque não precisou fazer nada, ou porque ela fez uma angioplastia e ela ficou bem naquilo ali. Nesse 1 ano posterior a esse infarto dela, a mulher ela tem uma chance maior de morrer do que o homem. Uau. Então, e a faixa de idade da mulher onde ela infarta coincide com a menopausa. Para você ver como que é importante a gente conhecer a doença e a gente tratar todos os lados, né, dali, principalmente se a mulher tem mais de 45 anos.
Sim, a obesidade está ligada a isso tudo também, Com né? certeza. Às vezes a pessoa, né? Porque até assim, a obesidade hoje é uma das doenças que mais matam, né? É claro que as pessoas, pela questão social, evitam falar da doença, mas é um fato. A obesidade mata, a obesidade ela agrava qualquer outra doença, principalmente se for uma doença cardíaca, se for uma hipertensão, se for o diabetes. Se a obesidade estiver acompanhando qualquer uma dessas doenças, a incidência de doenças graves e morte é muito maior. Quais são os principais exames, né, que você pode indicar para as nossas espectadoras, os principais exames que a mulher não pode deixar de fazer? Claro que mulheres jovens, já de 25 a 30 anos, podem ter dessas doenças? Podem, a gente está falando justamente disso, né? Mas assim, a incidência é menor. Mas a mulher, nessa fase, a mulher já faz o Papa Nicolau, né? Que é o preventivo de câncer de colo de útero. E aí a ginecologista já aproveita, já faz um toque nas mamas para ver se não tem, principalmente se a mulher tem histórico de câncer de mama na família. Tem que fazer o autoexame, mas também tem que fazer o toque lá na ginecologista e de repente até fazer um ultrassom das mamas. Se a mulher tem mais de 40 anos e ela tem casos na família, ela já faz a mamografia. E também faz o preventivo anual do câncer de colo de útero. Se ela, mesmo que ela não tenha casos na família, a partir dos 45 anos já é obrigatório mesmo fazer tanto a mamografia quanto o Papa Nicolau. Mas também, o que eu digo assim, a importância da mulher ir anualmente no médico, né, na ginecologista, fazer esse levantamento, esse check-up, porque você, ao fazer um exame, esse exame que é chamado ultrassom abdômen total, consegue ver a vesícula também, que está tendo uma epidemia de cálculo na vesícula, e o único tratamento é a retirada da vesícula. Ver se tem gordura no fígado, ver se tem nódulos no fígado, o hemograma completo, o lipidograma, que é o que vai levantar todos os tipos de gordura, né, no sangue, a glicemia em jejum, né? Principalmente se já tiver alguma queixa, mas mesmo que não tiver queixa nenhuma, às vezes a doença demora a se manifestar, demora a ter sintomas. Então, eu considero assim que esses são os principais para a prevenção de doenças. Você acredita que o estilo de vida da pessoa influencia na vida espiritual e familiar dela? Com certeza. Porque se a pessoa leva um estilo de vida, vamos dizer, né? Quem não é cristão, por exemplo, eu já falei do cigarro, que é assim, nos pilares negativos para uma doença do coração, para uma hipertensão, o fumo é o pior veneno, né? Porque de todos os riscos dessas doenças, né, que a pessoa pode ter, o fumo, ele é o único que a pessoa pode abrir mão, entendeu? E aí a pessoa colabora fumando. Aí a pessoa que não é cristã ou que está afastada, essa pessoa muitas das vezes, é claro que se for da personalidade dela já não beber, não tem problema nenhum. O álcool na dieta, esse estudo mais recente agora descobriu que o álcool, ele é tão cancerígeno quanto o cigarro. Porque até então, né, o cigarro começou, né, colocar nas embalagens lá aquelas figuras para ver se as pessoas se amedrontavam, né? Mas agora esse novo estudo trouxe o álcool como um vilão, né, daquelas mesmas doenças que a pessoa tem medo. Então, quando a gente está resolvido com o nosso lado espiritual, a gente sabe que o nosso corpo é o abrigo do Espírito Santo, né? Então, a gente que é cristão, a gente respeita o nosso corpo como o abrigo do Espírito Santo. Então, jamais a gente pode imaginar que qualquer coisa que a gente faça que é vaidade, que é egoísmo, mas sim, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, a gente tem que estar bem resolvido espiritualmente, porque a gente sabe que o nosso corpo é instrumento da obra de Deus, né?
E o Espírito Santo habita em nós. Então a gente tem essa consciência, então a gente não vai ter nenhum tipo de atrito por isso e colabora muito para nossa saúde. A prática de atividade física colabora também, né? Eu costumo dizer que atividade física é o remédio 0800 para todas as doenças, porque mesmo que você estiver fazendo um tratamento só pela questão médica, fazer prevenção dos agravamentos, mas você é diabético, você toma insulina ou metformina. Você é hipertenso, você toma losartana e o seu diurético. E você tem doença no coração, você toma o AS, toma o clopidogrel. Mas se todas essas doenças que você já trata tomando a medicação convencional, você fizer atividade física, você vai ver que você vai demorar muito mais tempo a ter o agravamento da doença ou ter a recorrência da doença, porque são todas doenças crônicas e em algum momento ela vai se manifestar de novo, mesmo você tomando a medicação certinha. Então, o complemento tem que ser atividade física, pelo menos 30 minutos diários. Ainda que seja uma caminhada. Ainda que seja uma caminhada. É claro que quem suporta, né, fazer um impacto maior é melhor. Mas se você fizer uma caminhada certinha, 30 minutos por dia, você vai melhorar muito a perspectiva, né? E a chance do seu tratamento ser melhor. Nós estamos falando sobre saúde física, nosso corpo físico, mas também temos nosso emocional. E aí é sobre isso que eu queria falar com você agora, Úrsula. Nós precisamos também quebrar tabus. Hoje em dia, não tanto, mas ainda se tem a ideia que ansiedade, depressão é pecado, algo assim. E tem crescido no nosso meio um número maior de pessoas com crises. Eu tenho certeza que você trata de pessoas nessa situação, com crises de ansiedade, pico de estresse e depressão. O que você tem a falar sobre isso? O Brasil, ele lidera os países da América Latina com maior números de casos de depressão e ansiedade também por ano, né? Nós somos líderes de mais uma coisa negativa, né? Mas, assim, a gente tem excelentes profissionais e uma coisa que eu tô achando, assim, muito legal nesse crescimento, né, do cristianismo no Brasil é que as igrejas estão trazendo para dentro da igreja a questão do ajudar. Muitas pessoas que têm síndrome do pânico, muitas pessoas têm depressão grave, que é aquela depressão que joga na cama, que a pessoa não tem ânimo para levantar, porque a gente sabe que a depressão não é frescura, como muita gente acredita, né? A depressão ela é uma doença mesmo, que ela se manifesta muitas vezes por baixa dos hormônios que trazem alegria, a serotonina, ela aumenta o hormônio do estresse, então a pessoa fica estressada e aí ela oscila com aquela baixa do hormônio que traz para ela prazer, que traz esperança, né? Que Deus foi tão perfeito quando ele fez o corpo humano que ele botou todos esses tópicos, né, dentro de nós. Nós temos o hormônio que regula a nossa alegria, nós temos hormônios que regulam a nossa parte sexual, nós temos hormônios que dão disposição. Então, em desequilíbrio, acontece a depressão. Então, não é... Muitas vezes... trauma, né? Traumas, né? Muita gente, às vezes demora até desenvolver, mas a pessoa tem um trauma mal resolvido e que a pessoa não teve a oportunidade de procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Então, a gente tem que respeitar e a gente, no nosso papel cristão, né, por amor ao próximo, a gente tem que ter sempre esse olhar. A gente pode ajudar pessoas que a gente percebe isso, né, porque às vezes a pessoa que está de fora percebe mais essa tristeza, né? A gente carrega a tristeza no olhar para a gente poder ficar disponível mesmo a ajudar. E sobre a medicação, no caso de depressão, muitas pessoas se negam, né, a tomar medicação porque acreditam que a terapia, alguma ajuda que recebe na igreja, ou até mesmo
de um profissional que não seja o psiquiatra vai ajudar e vai resolver. E muitas vezes é necessário ter a medicação. Sim. São vários tipos de terapias, né? Mas a terapia medicamentosa, ela é insubstituível em muitos casos. E, assim, a pessoa não deve ter esse preconceito. Eu vejo até mais homens resistentes a isso, né? Mas a pessoa precisa tomar um psicotrópico para tirá-la da crise. Às vezes ela sai da crise, depois ela consegue manter com a terapia. Mas no momento da crise, ela precisa respeitar o corpo, a mente dela, de saber das necessidades. Úrsula, falando ainda de alimentação, nós percebemos muitos alimentos agora enxertados de hormônios e sabemos que isso faz um mal muito grande. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na alimentação, essa questão dos hormônios, a indústria alimentícia, né, a agropecuária, que usa sim para ter o alimento mais bonito, o mais jovem possível, pronto para o abate, né, no caso das carnes. As galinhas, elas colocam ovos mais cedo, elas conseguem produzir ovos por mais tempo. Só que assim, nós, como uma população grande, né, no Brasil nós somos uma população muito grande. Se a gente for tentar consumir alimentos de melhor qualidade, que são os alimentos orgânicos, sim, os alimentos, eles são, no mínimo, o dobro do valor. A gente pesquisa, né? Quais são os alimentos que têm a chance de ter mais infestação de insetos e por isso usam, por exemplo, o pimentão, né? Que é um alimento que a gente sabe que ele tem uma grande propensão de ser contaminado por insetos. E aí, nas lavouras, eles usam muito fertilizante, muitos agrotóxicos no pimentão. Então, consumir menos pimentão. Estou dando um exemplo, né? Carne de boi, por exemplo. Hoje em dia, um novilho ele é batido muito jovem, mas como ele chegou ao tamanho de um adulto, tem muito hormônio. Então, a gente, já por uma questão financeira, a gente já consome menos carne mesmo. Mas quem pode ter uma galinhazinha no quintal é o ideal. Entendeu? Mas é uma coisa que é difícil. Então, o que a gente faz? A gente procura ter o conhecimento do que é mais saudável e aí a gente capricha nisso mais. Por exemplo, leite de caixinha. Leite de caixinha é muito ruim, né? Tem muito conservante. Tudo que tem muito conservante a gente tem que evitar. E nisso também a gente aproveita e a gente já passa para consumir as coisas que a gente tem certeza que é mais naturais. Mais natural. Claro, dentro da medida do possível. Porque a gente sabe quanto mais limpo, menos processado, mais caro é. É verdade. E eu queria saber de você sobre a questão agora da nossa vida devocional, nossa saúde espiritual, Úrsula. O quanto é importante, né, como nós falamos no início, integrar o corpo físico, né, a saúde física, emocional e espiritual. É importante fazer exercícios, é importante fazer os exames, se preocupar com a alimentação, é importante estar com as nossas emoções regulares, mas é fundamental que tenhamos também uma vida de intimidade com Deus. Com certeza. Concorda? Concordo. Eu vou falar até brevemente uma experiência minha. Eu fiquei um tempo afastada da igreja e aí eu tive um diagnóstico de uma doença que o médico que eu estava me tratando, ele era um especialista na doença e ele, na época, ele me deu a notícia de uma forma assim, parecia que eu ia adoecer de uma doença muito mais grave. Eu lembro que eu estava num plantão e aí eu tive a experiência que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca imaginava assim na prática o que seria mesmo essa doença. Eu paralisei de medo. Eu paralisei mesmo, eu não andava. Embora eu sempre tivesse meus momentos com Deus, eu orasse, eu não estava indo à casa do Pai. E daquele momento até eu em casa, eu fui para casa, os colegas se sensibilizaram porque sabem que eu
Eu sou uma profissional chata, eu nunca faltei um plantão na minha vida. Eu tenho 18 anos no mesmo setor, eu nunca faltei um plantão, eu nunca precisei faltar para fazer cirurgia, botar atestado médico, nada disso. Mas naquele dia foi algo assim surreal. E aí eu chegando em casa, eu passei assim, eu acho que foi os piores 5 dias da minha vida. Porque eu fiquei paralisada, eu não conseguia levantar, eu não conseguia comer, para ter uma noção. Eu perdi em 30 dias, eu perdi 9 quilos. Nossa. E aí, um dia cheguei pro meu marido, eu falei, eu quero ir pra igreja, quero ir pra igreja. Como eu vou te levar pra igreja se você não tá nem andando? Eu falei, mas eu vou pra igreja, que lá é o hospital que eu preciso, eu vou pra igreja. E aí eu fui pra igreja, quando chegou na porta da igreja, eu comecei a sentir uma dor horrível, uma dor. E aí, quando chegou no meio do caminho, ele correndo comigo para emergência, eu já não ia mais para a igreja. Quando eu cheguei na igreja de novo, fui recebida pelo pastor, que até hoje é o meu pastor, o pastor Renato Trindade. E aí, ele falou, vamos entrar, eu vou orar por você e você vai ficar pro culto hoje. E aí, eu fiquei pro culto e nunca mais eu saí da igreja. Amém. Porque esse alimento espiritual que cura, né? Sim. Que salva a gente, porque a gente, né? Independente de diagnóstico, a gente tem que saber que o nosso Deus é um Deus que cura. Mas muitas vezes a cura que a gente está precisando antes da cura física, né? É a cura espiritual, porque o medo é válido. Deus permite o medo para ajustar muitas coisas na nossa vida. E foi como eu enxerguei essa doença. Essa doença eu trato, que é uma gastrite atrófica. Na verdade, é uma pangastrite, porque ela comete o esôfago, o estômago e o intestino, o duodeno, né? E ela não me deixa esquecer ela, porque todo dia ela me lembra que ela está aqui. Mas hoje eu sei que eu tenho uma palavra de cura sobre a minha vida. Eu recebi isso para mim e eu trabalho isso todo dia. Você não permite que isso te paralise, não, né? Me paralise, porque nesse momento eu tive essa convicção que a gente tem que crescer com isso dentro de nós. Se nós temos a fé, essa fé ela tende a crescer e ela tende a nos sustentar. A ciência que descobre, todos os dias a ciência está descobrindo cura, tratamentos, né? Mas Deus está acima de todas as coisas, porque Ele é um Deus de milagre, né? Amém. Nós vemos, né, no seu testemunho a graça e a bondade de Deus, né? E eu queria saber, você trabalha num hospital, você falou, né, de pacientes cardíacos. Sim. E eu acredito que você vivencia milagres todos os dias. Você lida diretamente com pessoas que estão ali, sim, alguns num estado bem difícil e outros talvez não tanto, e às vezes pode ser que um esteja aparentemente bem e esteja, na verdade, uma situação pior do que o outro. E aí eu queria que você falasse para nós sobre a sua experiência num hospital de pacientes cardíacos. Como tem sido? Sim, eu a partir desse momento que eu retornei com propósitos para a igreja, eu tenho pedido a Deus sempre para Ele colocar palavras na minha boca, né, que tragam conforto, que tragam esperança, principalmente esperança, né, porque a gente chega, paciente cardiopata, e fala para ele, olha, sua doença é grave, você vai morrer, você pode morrer dela, você vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto, o seu caso realmente, nossa, seu coração está muito prejudicado e não tem tratamento mais, você vai ter que entrar na fila do transplante. E a gente presencia isso muito. E aí Deus tem colocado, assim, vários casos que é para eu usar o testemunho deles, mas que eu também levo uma palavra para eles, né? De amor, de conforto, de comunhão, né? Porque nós somos cristãos. E essas pessoas, coincidentemente, essas últimas pessoas que o Senhor tem me apresentado, são doentes, né? Eles estão lá em tratamento, mas eles têm histórias de vida assim fantásticas. E eu me apaixono muito pelos casos, né, que são de transplantes, né? Que é uma coisa, é um coração que Deus deu a outra pessoa
que Sim. continua vivo dentro de outra pessoa. E eu vou contar brevemente um caso de uma paciente que ela é uma moça que eu cheguei, ela ia fazer um cateterismo, mas eu achei ela muito jovem e eu percebi que ela não tinha uma das pernas. E ela muito jovem, eu perguntei para ela, nossa, você veio fazer... Eu vi que ela era da unidade de transplante, eu perguntei se ela ia fazer a biópsia de controle. Aí ela, não, eu vim fazer um cateterismo. Mas ela, assim, muito tranquila, sorridente. E aí mas você veio fazer o cateterismo por quê? Deu rejeição ou você tá com dor? Ela, não, é só porque eu fiz o exame de sangue e parece que já deu uma rejeição. Aí eu, quantos anos você tem? Ela, 28. Quando você fez o transplante? Ela, com 25. Aí eu, tá. E o que houve com a sua perna? Aí ela, eu tive um câncer. E aí eu tive que... Aí eu falei assim, nossa, que menina, né, sofrida. Sim. E tão focada ali. Você tem fé em Deus? Eu ia falar de Deus pra ela, né? Eu ia falar de Deus pra ela e ela falou pra mim, eu sou cristã. Aí eu falei, qual é a sua igreja? Ela, eu sou dos Novos Começos. Que legal, porque Novos Começos acabou de começar, sim, né? Aí ela, não, mas eu era da Lagoinha, né? Aí ela, tá bom, eu fiquei lá, daqui a pouco vai chegar a hora dela, não vou ficar puxando muito assunto. Aí ela foi lá, fez o cateterismo dela, sentou do outro lado do pós-procedimento. Aí eu falei assim, eu vou lá conversar com ela, porque eu gostei muito de saber da história dela. Aí ela me contou a história dela. Ela teve um câncer ósseo e, em princípio, ela substituiu o osso dela por titânio. Posteriormente, ela tinha muita dor na perna, ela começou a ter dor. Ela falou que ela mesma falava com o médico que queria tirar a perna dela porque ela não aguentava de dor. Ela não aguentava de dor. Nossa. O médico, mas como eu vou tirar sua perna se foi muito bem a sua cirurgia, você está se recuperando? Ela, mas eu não aguento de dor, tô com muita dor. Por fim, o câncer voltou. E aí o médico, já que ela tinha esse problema com muita dor, nem tentou fazer outra coisa, amputou a perna dela. Por conta da químio que ela teve que fazer, da rádio que ela teve que fazer, ela complicou não só o coração, mas o rim dela também. Nossa. E isso, ela tinha 25 anos quando ela fez... ela teve, né, esse câncer e aí ela teve que fazer o transplante duplo, que foi o primeiro no Rio de Janeiro, transplante de coração e rim no mesmo dia. Aí eu, nossa, o caso dela só sim, cresce mais. E eu queria falar de Deus para ela. E aí eu vi que não, que era a experiência dela para falar para mim. Olha só, eu passei por isso tudo, né? E eu tô aqui, minha vida tá seguindo. Nesse processo dela, né, já estava transplantada, já não tinha mais a perna dela. E aí um dia ela estava num local com um namorado, o telefone dela tocou, uma amiga dela convidou ela. Como assim eu vou pro retiro? Aí ela comentou com o rapaz. Aí ele, mas eu queria estar com você lá. Aí ela, então bora. Aí ele falou, bora. Foi pro retiro da amiga e não saiu mais da igreja. Glória a Deus. Né? Que lindo, né? Você, assim, vai com um propósito, entendendo o seu propósito, né, ali no hospital, e muitas vezes o próprio paciente que é um instrumento de Deus para a sua vida. Eu absorvo isso demais, porque eu falo assim, gente, a dor do outro, né, a gente tem que praticar todo dia o amor ao próximo, e aí a gente ama o próximo. Eu creio que eu escolhi a minha profissão por amor ao próximo. Eu falo sempre que para trabalhar com saúde, a gente tem que amar a nossa profissão, sim, porque a gente tem desafios todos os dias, mas a gente tem que amar o próximo, porque a gente vê o próximo totalmente dependente de nós, a gente vê ele sofrendo de coisas que ele não queria estar sofrendo, e que se a gente se colocar no lugar dele, a gente também nunca vai querer estar nesse lugar, com certeza, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, que para mim é bênção. Amém. Você se vê trabalhando em algum projeto? Você tem alguma perspectiva sobre isso? Porque a gente percebe, você mesmo já falou, sobre um trabalho voltado para a cura. Sim. Que o Senhor tem falado com você, Úrsula? Então, o Senhor já me enviou o desejo assim, muito grande. Já conversei com meus pastores. Eu tenho vontade de fazer uma obra missionária voltada para...
conquistar, né? Pessoas que estão desgarradas, aquelas pessoas que têm depressão, mas não têm coragem, né? Porque às vezes eu acho que falta é a coragem, né? De se desafiar. Gostam das coisas mesmo que o mundo oferece, que é um samba, que é o futebol com cerveja e entre outras coisas, mas passa todo dia na porta da igreja e vê que as pessoas estão felizes dentro da igreja, mas não tem a coragem de dar o primeiro passo. E o Senhor já falou para mim que a obra missionária que a igreja precisa é isso, é a gente convidar aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência, a gente falar para ele que a igreja é lugar de cura, a igreja é o lugar de reencontro, né? E eu também tenho um projeto que eu quero trabalhar com cristãos e seus milagres. Você tem algum desafio que nós podemos dizer para as nossas espectadoras, nossas ouvintes? Eu queria desafiar você a, nessa semana, fazer algo por você mesma, pela sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual. Coloca aqui nos comentários o que você se desafia a fazer nessa semana. Algo diferente que você ainda não fez, que você sabe que vai mudar, vai acrescentar na sua vida. E você, Úrsula, o que você tem a falar para as nossas espectadoras? Então, eu tenho a dizer que é uma responsabilidade a gente cuidar do nosso corpo, né? É uma entrega a gente cuidar da alma, mas que a gente cuidar do nosso coração é a gente ter a ciência que o nosso coração foi colocado por Deus para a gente botar ele e nele, né? Tudo que pode ser colocado a serviço do próximo, né? E para a obra de Deus também. Então, o desafio que eu faço a todas as mulheres que estiverem ouvindo a gente é esse: a gente tentar dar um passo diferente. Quanto tempo que você não bota o relógio para despertar para você tomar sua medicação no horário certinho? Quanto tempo que você não tira um dia na semana para visitar uma amiga que você não vê há um tempo, pode estar precisando às vezes de uma palavra que vai trazer para ela conforto, esperança. Mulheres, nós temos que ser unidas, porque os desafios são grandes e eles não acabam não, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Então, queridas, nós estamos caminhando para o final deste episódio. Eu quero convidar você que mora aqui nas redondezas. A Úrsula, ela atende no centro de Campo Grande. Ela vai estar falando daqui a pouquinho onde exatamente ela atende, mas é bem no centro de Campo Grande, fácil. Ela vai dizer também novamente as terapias que ela utiliza. Ela também no Rio de Janeiro. Campo Grande, Rio de Janeiro. Ela também é biomédica e ela trabalha com estética, mas isso é assunto para um outro episódio. E o Instagram dela, visitem, vão lá, sigam a Úrsula no Instagram, porque ela sempre coloca algumas informações sobre os tratamentos que ela faz. Lá a gente atende menopausa, quem faz atividade física quer ter melhor performance, a gente faz tratamento natural para todos esses agravamentos de diabetes, hipertensão, desinflamar, né, o organismo de uma maneira geral. E a gente também faz acupunturas e os tratamentos todos integrativos. Muitos tratamentos, pessoal. Procurem a Úrsula nas redes sociais. Façam perguntas, né, no direct ou até aqui nos comentários também, que nós vamos estar encaminhando as perguntas, os comentários para a Úrsula, ok? Quero te pedir também para nos seguir no YouTube, acionar o sininho, compartilhar os vídeos, que você vai estar ajudando com esse conteúdo para outras pessoas. Nós queremos agradecer a sua audiência. E na próxima semana estaremos mais uma vez aqui com mais um episódio Graciosas Podcast. Um beijo e até lá!